em movimento. Oferecimento. Bionova, energia com a força do sol. BioID é Servopa. Você e o futuro na mesma direção. Bluefit, a sua academia. Olá, muito bom dia. Vamos nos mexer, nada de ficar parado, hein? A nossa intenção aqui é que você esteja sempre em movimento para ter uma vida mais ativa e saudável. Então, bora saber como junto conosco. Você já deve ter reparado a quantidade de carros elétricos que estão sendo usados por motoristas de aplicativo pelas ruas da cidade, né? É que para quem trabalha rodando por aí, economia, custo-benefício e conforto é fundamental. A BioID garante isso e oferece também segurança, tecnologia e inovação. Quer ver só? Hoje eu quero falar com a galera que está sempre no trânsito da cidade, rodando bastante para cima e para baixo e que está a fim de economizar. São os motoristas de aplicativo. Quem ainda não conhece, precisa conhecer e saber como é dirigir um carro 100% elétrico da BioID. Tenho certeza que esse aqui é o carro ideal para você que está para cima e para baixo, levando, buscando passageiro e ganhando a vida dentro do veículo. Eu vou conversar aqui com o Juan, que é gerente da BioID Servopa, para falar um pouquinho das tantas vantagens que o BioID tem, especialmente para essa galera que é motorista de aplicativo. Exatamente. Esse, aliás, Juan, é um público que abraçou e se apaixonou pelo 100% elétrico, como é o caso do Mini Dolphin aqui, né? Exatamente, Cícero. E para esse público específico que utiliza como ferramenta de trabalho, importante, quanto menos custo, maior a rentabilidade, né? Então, tudo que não vai mexer no bolso é melhor, né? Aumenta a rentabilidade, ganha um dinheiro a mais, então isso é muito bom, né? E quando a gente fala de Mini Dolphin especificamente, a gente está falando do carro, o Mini Dolphin de 5 lugares mais completo da categoria e com o menor custo possível, né? Operacional, não só o custo de compra do veículo especificamente, mas o custo de operação, carregamento, o próprio custo de manutenção, né? E todos esses pontos que no final lá do mês, na ponta do lápis, tem que somar para, né, ver como é que foi a rentabilidade do mês. Então vamos falar desses custos-benefícios. Primeiro falando de autonomia. Quanto que o Mini Dolphin consegue fazer a cada carga? Carga de 100%, isso na cidade, tá? Tirando o uso misto, né? Como aqui a gente mora no ABC Oeste, né? Às vezes tem Toledo, Marechal e região, mas trabalhando especificamente em Cascavel, rodando lá seus 300, 350 quilômetros, com tranquilidade aí, com uma carga de 100%. Tá. Ou seja, dá para o cara rodar o dia inteiro, trabalhar o dia inteiro e só vai recarregar quando chegar em casa de noite depois. Exatamente. E aí quando a gente fala de custo de carregamento, né? Carregando em casa, com o Allbox que acompanha o veículo, né? Vai pagar 83 centavos por quilowatt-hora, que é o que, né, a companhia de luz hoje cobra. A bateria tem 38 kW, então para a gente rodar tudo isso daí vai gastar 31 e uns 52, 58 centavos, se não falha a memória. Então realmente é muito baixo o custo. E aí a gente converter em quilômetro rodado, né, o custo por quilômetro rodado, em média 14 a 15 centavos o quilômetro rodado com o Dolphin Mini, enquanto um carro a combustão pode chegar até R$2 o quilômetro rodado. Então, uma corrida que entregaria lá para ele R$10, R$2 o quilômetro rodado seria o custo dele. Então, ele rodou 5 quilômetros, metade disso é custo operacional. Enquanto, né, se rodar com um Dolphin Mini aí, o custo vai lá embaixo, né, e o lucro vai ser bem maior. Falando também em custo ou gasto, a manutenção é sempre uma preocupação para quem está rodando direto, consegue alcançar 10, 20 mil quilômetros muito rápido. Então, como é que funciona a revisão e a manutenção dos carros elétricos? Perfeito. Quando a gente fala de manutenção a cada 20 mil quilômetros ou um ano, né? Então, são feitas todas na concessionária, via agendamento, né? E, na verdade, uma revisão de um carro desse vai fazer troca de filtro de ar-condicionado, né? Com 10 mil quilômetros é interessante talvez pensar num rodízio de pneus ali, fazer uma distribuição, né? E inicialmente seria o primeiro custo. Todos os custos de revisão de todos os carros, não só do Mini, são tabelados, né? Então a revisão preventiva no site mesmo da própria BioID Brasil você encontra o custo de cada revisão, da primeira revisão, segunda, terceira, quarta e assim por diante. E por ter muito menos componentes que um carro a combustão, acaba sendo mais barata também a revisão, né? Exatamente, a gente está falando em média de 94 componentes a menos do que um carro a combustão, só pelo fato de não ter um câmbio, por exemplo, uma caixa de câmbio, né? Então desonera muito, né? E realmente facilita aí esse processo de revisão, uma revisão mais rápida, né? Mais assertiva também.
E para quem está o dia inteiro rodando, trabalhando com isso, indo para cima e para baixo, ter uma boa dirigibilidade, uma boa segurança é fundamental para não ter dor de cabeça, né? E aqui toda a tecnologia e inovação da BYD está dentro do Mini Dolphin. Exatamente. Hoje é o queridinho, né? Completou um ano aí e é campeão de vendas, né? Ganhou o mercado, o brasileiro realmente entendeu. Custo-benefício faz toda a diferença para a gente e no dia a dia é o que o Dolphin Mini acaba entregando, né? Então a gente está falando de um carro acessível, né? Com cinco lugares extremamente confortáveis, um entre-eixo de 2,50 aí aproximado, com câmera 360, carregador por indução, ajuste de bancos elétricos, né? Então realmente é um carro muito confortável e entrega 100% do que ele veio proposto. E é um carro completo, premium, por um preço de um carro de entrada, né? Porque todos os carros já vêm com todas essas vantagens que o Juan já citou pra gente. Então, acaba valendo muito a pena. E sem falar no conforto, né? Porque apesar dele parecer pequenininho, dentro o acabamento é muito sofisticado e todo mundo se sente bem confortável ali dentro. Exatamente isso. O entre-eixo, quando a gente fala, olha por fora, fala o cliente acha que não é muito grande. Quando o cliente entra, ele realmente vai entender o que a gente está falando. Um entre-eixo 2,50 é muito confortável. Principalmente se for o motorista na frente, né, e os passageiros atrás, ele consegue puxar o banco do carona ali mais para frente, deixando mais espaço ainda na parte de trás. E não só isso, o asfalto é plano, né? Então você tem um maior conforto no caso se estiver em 3 passageiros, por exemplo. A gente conversou durante esses últimos meses com vários motoristas de aplicativo que já têm um BYD e eles contaram um pouco da experiência que tiveram quando decidiram comprar um carro 100% elétrico. Vamos relembrar um pouquinho? Eu rodo todo dia na cidade, todo dia rodo em média de uns 200, 300 km por dia. Eu pensei em pegar um elétrico pela economia, né? Gastava em torno de 4 mil assim, de combustível por mês. E agora? Tá, veio R$700 a mais a conta de luz. Você consegue fazer com essa economia que você acabou tendo por conta da troca? Eu pago a parcela dele, que eu fiz o restante em 24 vezes, né? E da parcela do combustível que eu gastava, eu pagava o restante das parcelas. Como é que tá sendo a experiência, cara? Magnífica, nunca mais carro a combustão. Por quê? Pela questão da economia, a qualidade, o acabamento, o pós-venda. É um carro que não incomoda e que é high-tech, né? Gostei muito do acabamento, cara, das opções de tecnologia que tem nele, né? Que tu não encontra num carro comum. O valor também é bem acessível, porque é bem diferente, tipo assim, é o mesmo preço num carro popular praticamente, só que o BYD, a tecnologia dele é bem mais avançada que um carro normal, né? Então, você que ainda não conhece, vem para a concessionária, vem para a BYD Servopa aqui em Cascavel para fazer o test drive. Acho que essa é a melhor maneira do cara conhecer muito bem o que o BYD Dolphin Mini oferece. Exatamente. Se você está na dúvida ainda, só escutou falar, a gente convida a vir até a BYD Servopa, Avenida Brasil 1809, em Cascavel, Paraná. E com certeza vai ser muito bem-vindo, tomar um café com a gente. Todo sábado a gente tem um café da manhã diferente, especial aqui para atender vocês. Hoje, daqui a pouquinho, uma das maiores histórias do automobilismo brasileiro vai receber a última bandeirada. O piloto Pedro Mufato, de 85 anos, vai participar da última prova da carreira, aqui em Cascavel. Em casa, ele vai se despedir de uma trajetória de muitos títulos, vitórias e de um cara que se confunde com a história da cidade. São incontáveis provas no currículo, mais de 50 anos de carreira e daqui a pouquinho, 12h30, será a última vez que seu Pedro Mufato vai pilotar um caminhão ou pilotar qualquer outro automóvel dentro de uma pista de velocidade. Em Cascavel será a despedida do seu Pedro. Como é que você está se planejando? Como é que está a sua expectativa para essa prova final, seu Pedro? Lógico que é uma corrida histórica, porque é a última vez que eu vou competir. Não era bem meu plano, era para fazer mais no fim do ano, fazer uma grande festa planejada, mas desde o acontecimento que deu na última corrida, antecipou essa aposentadoria e agora é verdadeira, né? O Pedro está com 85 anos, é o piloto mais velho do mundo a vencer um campeonato de uma categoria profissional de automobilismo, foi campeão da Fórmula Truck em 2023. Muitas histórias, muitas corridas, correu com os principais nomes do automobilismo brasileiro. Qual é o balanço que o senhor faz dessa sua cinquentenária carreira, seu Pedro? Bom, olha, o balanço, eu esqueço as coisas ruins, eu só tiro proveito e gosto das coisas boas.
Eu tenho grandes amigos que eu fiz. O Nelson Piquet, que é um grande amigo, que nem meu irmão, e às vezes até ele brinca, vai em solenidade, eu tô lá, ele fala, tá aqui o cara que me ensinou a guiar. Qual é o legado que o senhor acha que vai deixar como piloto depois de tantos anos? Eu acho que o legado que eu tenho, que eu sempre digo, você tem que guardar a saúde enquanto tem. Então, mesmo jovem, ou quem sabe não é muito jovem, não esbanje a saúde. Eu tive um acidente muito grave aqui em Cascavel, fiquei em coma, me levaram para São Paulo, eu teria morrido, 2 anos para recuperar, e eu não morri porque eu tinha saúde. Vai sentir falta da emoção de estar dentro do caminhão, pilotando na pista? Ah, com certeza vou sentir falta. Mas eu saio, como diz, eu saio compensado. Valeu a pena? Não, valeu a pena. E hoje a gente está me perguntando se eu faria outra vez. Eu faria tudo outra vez e talvez faria até com melhor qualidade. Eu tive muita alegria, tive muito prazer. Quantas amizades tenho graças ao automobilismo. Então eu quero guardar essas boas lembranças. Isso com certeza valeu a pena pelos amigos e pelas pessoas que sempre me respeitaram. Sabe aquela expressão, nós vamos invadir sua praia? A letra de música combina muito bem com um fenômeno que tem acontecido nas areias pelo país afora. A mulherada chegando no futevôlei. Cada vez mais meninas têm tomado coragem para começar a jogar, treinar e aprender esse esporte. Na Arena Meace, a casa do futevôlei em Cascavel, o número de mulheres jogando e participando das aulas cresceu muito nos últimos meses. Vamos entender o porquê. Elas chegaram para conquistar o espaço, mas aos poucos vão dominando as quadras. O melhor momento do dia, assim, se tornou o melhor momento do dia. Mesmo vindo, errando um pouquinho, se estressando, ainda é uma delícia vir treinar. No começo era umas 4, 5 meninas e agora tem mais de 50, se não me engano. A mulherada tomou coragem e veio pro futevôlei com tudo. Encontrei no futevôlei assim, um lugar tanto para esfriar a cabeça, quanto para fazer novas amizades, quanto para evoluir em alguma coisa, né? Então é um pouquinho de tudo. Durante muito tempo mais restrito aos homens, o futevôlei é um esporte super democrático, que todo mundo consegue se divertir e aprender. Sempre via vídeos do futevôlei pela internet e tal, e eu achava aquilo incrível, só que eu nem imaginava como funcionava, ainda mais sempre vim em praia, então aqui em Cascavel era algo muito distante. E aí um dia uma amiga minha me falou aqui da Arena Meace, né? E aí eu vim fazer aula experimental e há quase um ano nunca mais parei. É um pouco difícil, porque a gente, como é um ambiente mais masculino mesmo, a gente fica meio assim de entrar no meio e, né, meter a cara para jogar ali. Mas agora parece que deu um boom, assim. Cada vez que eu chego aqui na arena, parece que aparece mais menina nova e a gente vai criando grupo de amizade, jogando. Eu acho muito legal. A Ruth é médica e descobriu aqui uma forma de cuidar da saúde, do corpo e se desafiar. Para mim, particularmente, é o esporte mais desafiador que eu já joguei, mas também é o que eu mais gosto e é o mais viciante, assim, né? É muito difícil, tem dia que você tá bem, tem dia que parece que é a sua primeira aula, mas é muito bom. Treina muito fundamento, jogo, posicionamento, ele tá sempre cobrando bastante, eu acho isso muito bom. Na Arena Meace, a casa do futevôlei em Cascavel, o crescimento no número de alunas foi enorme. De um ano para cá, multiplicou a quantidade de meninas jogando e treinando por aqui. Hoje nós tivemos um crescimento de 30% dos nossos alunos são mulheres, aumentando cada dia. A grande procura continua sendo das mulheres. As mulheres têm uma dedicação, afinco para treinar. Ela quer chegar, não é igual o homem. O homem fez uma aula, acha que sabe e já para de treinar. A mulher não. Quanto mais ela treina, mais ela quer, mais ela faz. Ela é muito dedicada. Graças a Deus, elas vestiram a camisa. Para muitas, esse é o primeiro contato com essa modalidade, que exige paciência, repetição e muita dedicação. E aqui eu entendi que é absolutamente técnica, assim. Você não precisa ter força, você tem que ter jeito. O passe da bola, né, até a parte do saque, de chapa, de ombro, peito, enfim, tudo. Você tem que ter calma, você tem que ter paciência e saber fazer o passe certo. Senão, só ir na força não adianta. Até a gente brinca que às vezes a gente fala que a mulher ela é mais focada, ela é mais competitiva. Então isso gera bastante interesse, assim, nas mulheres.
Não é mesmo de um dia para o outro que você já sai jogando futevôlei, mas com persistência e constância dá para todo mundo aprender a técnica e se divertir durante as aulas e nas partidas. Quanto a isso aí da técnica, você vai ganhar a técnica, você vai conseguir conquistar essa técnica, tá? Porque é um esporte de repetição, muita repetição, entendeu? As meninas aqui, elas começam muito cruas mesmo, só que elas vão indo, daqui a pouco elas estão jogando. Ah, vão ser profissionais? Assim, não garanto isso. Mas que elas vão conseguir trocar uma bolinha honesta, jogar uma altinha, brincar com as amigas, brincar com os amigos, marido, namorado, isso aí com certeza. O Claudinho é o professor da mulherada. Atleta profissional, ele veio direto do Rio de Janeiro, o berço desse esporte, para ensinar futevôlei na Arena Meace. Movimentar nesse terreno aqui, cara, é muito difícil, tá? Não é fácil, ainda mais quem nunca fez isso. Tá? Então, assim, por isso que faz parte da minha didática também, esses treinos, eu tento fazer o máximo possível para o meu aluno flutuar nesse terreno aqui, porque acertar a parte técnica vai muito disso, entendeu? De você estar inteiro na bola, de você estar equilibrado. Então, se você não movimentar direito aqui, não flutuar nesse terreno aqui, você vai errar bastante. Esse aumento na procura de mulheres pelo futevôlei tem relação direta não só com o ambiente, já que é muito agradável jogar aqui na areia, mas também por esse esporte ser sempre muito desafiador e ao mesmo tempo prazeroso, já que essa é uma atividade que dá para se divertir e ao mesmo tempo queimar muitas calorias em cada jogo ou treino. Questão de sempre estar se desafiando para melhorar. Você vê as pessoas jogando, você fica com muita vontade de jogar igual e sempre querendo evoluir. E conforme você vai jogando, você vai vendo que você vai melhorando, dá muito mais vontade de seguir nisso. A energia é muito boa do pessoal que está envolvida, as minhas amigas que eu fiz aqui também e pelo esporte, que é o principal, né? A Letícia e a Natália são iniciantes. Estão treinando desde o começo desse ano. Nunca joguei futebol na vida, mas a nossa amiga, ela incentivou a gente a vir e gostamos bastante daí. Eu acho que estava todo mundo buscando um esporte, fazia bastante tempo e como a mulherada se reuniu para vir, e a gente veio todo mundo junto. Querendo ou não, esporte assim de bola, futebol, é sempre voltado mais para os homens, né? Então agora eu tô achando bem legal que as meninas estão gostando, estão vindo, então incentiva mesmo, né? E até as meninas num nível mais elevado que a gente acaba incentivando a gente pra gente não. Exatamente. Não vamos desistir. Boa, vamos tentar chegar no nível. Sem falar que o futevôlei também é uma ótima atividade física. Uma atividade na areia gasta muitas calorias, deixa o corpo em dia, busca saúde, tudo que as mulheres procuram. Inclusivo, sem impacto e sempre queimando muitas calorias, o futevôlei mexe com o corpo todo. O Gustavo, por exemplo, tem problemas no joelho, pé e tornozelo e descobriu aqui o melhor remédio do mundo. Ano passado eu andava de muleta no início do ano, então comecei a treinar devagar, juntamente com a academia, né? E fui fortalecendo e hoje eu consigo estar jogando pelo menos 3 vezes por semana eu tô treinando. E para tua saúde, imagino que tenha sido muito bom. Foi essencial, né? Fora 20 quilos a menos, tudo ajuda muito. Isso sem falar no clima da Arena Meace e da galera do futevôlei. É um esporte muito da resenha, tá? Digamos assim. Por isso que o nosso ambiente aqui é desse jeito. Tem um barzinho, tem churrasqueira, entendeu? Porque acabou ou começou, tá tudo aqui no meio, a resenha tá formada, entendeu? Então o ambiente é esse. Depois sempre tem cervejinha e uma carne às vezes, isso é bem legal. Eu recomendo. Por isso, se você tem curiosidade, bora pra areia. Tenho certeza que você vai se surpreender. Ninguém vem sabendo, na verdade, né? Mas vai evoluindo aos poucos. Mas é muito bom, vale a pena vir conhecer. E o sentimento depois de um treino, assim, de uma hora intensa, qual que é? É de canseira, mas também é de felicidade, que deu certo, que a gente tá evoluindo, tá dando boa. Se divertindo também? Se divertindo, sempre. Afinal, é isso que o futevôlei traz: diversão, amizade, saúde e desafio. Já deu pra entender, né, por que tantas mulheres
se apaixonaram por esse esporte. Um conjunto, assim, sabe, do esporte, do físico, do mental, isso aqui é uma terapia, sabe? Vai muito além do esforço físico, é algo que é mental, você precisa ter foco, você precisa ter disciplina, muitas repetições, você joga, você compete, então é muito legal. Hoje as meninas estão jogando muito, eu não sei se nem se tá quase a mesma coisa que os homens jogando aqui na arena. Então, assim, é legal porque tem essa inclusão, todo mundo joga, todo mundo aqui é parceiro, os melhores jogam com a gente, que é difícil de aguentar, mas jogam com a gente, então essa parceria no futebol tem que ter. Né? Volto a dizer, as mulheres vão dominar o futebol, elas treinam, elas se dedicam e todas vão conseguir seu objetivo, não tenho dúvida disso. Temos turmas só para menina mais iniciante, que joga melhor, misto, tudo para todos os gostos. Casal que treina junto. Comecei aqui com umas 3, 4 alunos aí, já tô com mais de 40. Eu tô aqui, não tem nem um ano, então assim, é legal ver que elas estão viciadas no esporte. Assim. Pra mim, eu saio daqui já pensando no próximo treino. Pra mim é indispensável, assim, não consigo ficar sem. Praticar um esporte é mesmo um privilégio, né? Muita gente que começa uma modalidade logo se apaixona e quer mais. Mas tem uma galera que até se empolga e já começa a achar que um esporte só é pouco. E aí decide fazer 3 de uma vez só. O triatlon, considerado um dos esportes mais difíceis de se praticar porque exige muita dedicação, tem conquistado cada vez mais gente. Cresceu tanto que Cascavel vai voltar a receber uma etapa do Campeonato Paranaense da modalidade depois de 7 anos. Essa vai ser uma oportunidade para muitos participarem de uma prova de triatlon pela primeira vez. Nem o sol deu as caras ainda e já tem gente treinando firme pelas ruas da cidade. É de madrugada que começa a rotina da Alissa e do Cláudio. A galera acha que é loucura acordar às vezes 4, 5 da manhã para treinar. Essa vida recente de treino de triatleta, né? A gente tem que se adaptar a esses horários para facilitar na divisão dos treinos, que são 3 modalidades. Então a gente tenta aproveitar o máximo possível. Os dois decidiram há pouco tempo trocar a corrida por um esporte mais desafiador, o triatlon. Para ajustar na rotina é preciso treinar ou de madrugada ou à noite após o trabalho. Eu acho que eles pensam que a gente tem um superpoder diferente deles, mas é uma questão de iniciar e ter dedicação nos treinos para ter essa constância. Com corrida, ciclismo e natação, o triatlon é um esporte difícil que exige muito de quem o pratica. São horas e mais horas de treinos para dar conta de conseguir se preparar bem nas 3 modalidades. Conciliar isso com família, trabalho, não é nada fácil. A pessoa realmente tem que se dedicar nos treinamentos, nas transições de um esporte para o outro, treinar os 3 semanalmente para no dia da competição a gente poder desenvolver o melhor trabalho possível. Sempre foi sinônimo de superação para mim. Eu me inspiro muito nas pessoas que são triatletas pela determinação de ter começado esse esporte, que é um esporte muito difícil. Às vezes tô cansada, tô exausta, às vezes do trabalho, dos estudos, mas mesmo assim eu tento dar o meu melhor nos treinos, porque não é fácil, é muito volume de treino, né? Mas essa dupla não tem preguiça. O dia começa a clarear e eles seguem, pedalando por quilômetros e mais quilômetros. Um esforço grande para dar conta da prova que logo vem por aí. Pra gente que até um tempo atrás, uns 2 anos atrás, não fazia tanta prática de esporte, né? Mais uma musculação, uma caminhada de rotina do dia a dia. Já quando a gente migra para esportes que não são fáceis, né? O triatlon, realmente a gente tenta se superar aí a cada dia, a cada treino, para quando chegar o dia da competição a gente ter a dignidade de terminar bem a prova. O treinamento do triatlon tem me ajudado a perceber que quando a gente fortalece a parte mental, o corpo acompanha o que você consegue acreditar.
Para quem decide ter uma vida de triatleta, é preciso muita determinação e tempo de treino. A Alissa, por exemplo, treina mais de 14 horas por semana. O Cláudio chega a quase 30. E estão sempre conciliando várias modalidades ao mesmo tempo. Agora, eles estão terminando já o treino de bike e já estão ensaiando a transição que eles vão fazer no dia da prova, saindo direto para a corrida. E é esse ritmo acelerado que eles tentam manter todo santo dia. Eles não param, estão sempre em movimento, seja correndo, pedalando ou nadando. A natação, aliás, é o bicho-papão para quase todo triatleta. O Cláudio, por exemplo, nem sabia nadar e resolveu aprender faltando menos de um mês para a competição. A bicicleta você está já no asfalto, já está na rua, a corrida a mesma coisa. E a natação você está na água, você tem que fazer a cadência da sua respiração, você está acostumado dentro da água. Assim como o Cláudio e a Alissa, muita gente começou a se aventurar no triatlon nos últimos tempos. O número de praticantes explodiu nos últimos anos. O Evandro é triatleta e treinador e viu de perto esse crescimento. Muita gente vê isso, vê o desafio, se propõe a fazer, né? E acaba que entrando nesse mundo, eu quero fazer esse negócio e se desafiar e ver se eu consigo fazer isso e romper barreiras. O Paulinho também se divide entre os treinos para as provas e as aulas para os alunos. Ele, como muita gente, decidiu ir para o caminho do triatlon por curiosidade, mas logo se apaixonou pelo esporte. Rotina do triatleta é assim, né? Não tem tempo nem para parar para dar entrevista, porque é o tempo todo conciliando o treino com o trabalho, com o restante das coisas, né? É isso aí. Acabei o trabalho certinho, meio-dia e 10 estava aqui em cima. No meio de semana até 2 horas e meia, no meio de semana, né? Fim de semana, dependendo da prova aí, vai até 6, 7 horas de treino. Você tá lá competindo e aquele desafio é com você mesmo, sabe? Você desafiando você, teu tempo, o limite do seu corpo. Quando eu iniciei, falei que eu ia só fazer uma prova e cada vez eu quis aumentando a distância. Hoje eu já tenho 6 meio Iron e 2 Ironman, então isso aí foi me desafiando cada vez mais. Depois de 7 anos, Cascavel vai voltar a sediar uma prova de triatlo. Na semana que vem, mais de 150 atletas vão participar da prova Veneno da Cobra no Lago Municipal da cidade. Serão 2 categorias, Sprint e Super Sprint, pelo Campeonato Paranaense da modalidade. É um esporte que está em ascensão, mas tem muita gente que não conhece. Então, às vezes eu falo que pratico triatlon, a pessoa não sabe nem o que é. Aí, quando eu relaciono com Ironman, às vezes alguns sabem, né? Mas é de suma importância estar fomentando o esporte, outras pessoas que não conhecem estarem conhecendo a modalidade e já aproveitar para convidar o pessoal para estar acompanhando a prova no outro domingo, dia 25, né? Para conhecer a modalidade e, de repente, começa a praticar e gosta e quando vê, tá mergulhado nesse mundo. A Alissa e o Cláudio estão ansiosos. Será a primeira prova deles nesse esporte tão desafiador. Estou muito ansiosa por essa prova, um pouco assim com receio da natação, porque também nunca nadei em águas abertas, assim, né? Nunca em lago, mar, alguma coisa do tipo. Mas estou ansiosa e vou dar o meu melhor, como sempre faço. A expectativa é terminar, né? Meu primeiro triatlo, um curto tempo de treino, 30 aulas de natação. A minha expectativa é só terminar a prova e comemorar meu aniversário lá. Quem já tem alguns quilômetros a mais no currículo admite que não é fácil conseguir tempo para conciliar tudo e se preparar para fazer 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e mais 5 quilômetros de corrida. Mas a recompensa, todo mundo diz que vale a pena. Toma tempo, trabalho, família, então tem que estar tudo bem sincronizado. É apaixonante o esporte. Quando eu fico aí 2, 3 meses sem fazer prova, parece que está me faltando alguma coisa. Mas uma coisa é certa, quem pratica, todos sempre tem alguma recompensa e todos ficam satisfeitos com a modalidade. E quanto mais esforço a gente se dedica ali no treino, fica um pouco mais fácil na hora da competição e da prova, né? É um sacrifício satisfatório. A gente fica muito feliz por poder saber que a gente consegue fazer esse tipo de treino. A gente se supera, até pouco tempo a gente não fazia e agora a gente sabe que a gente consegue. E assim encerramos por hoje. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e até
a semana que vem. Fui! Em movimento, oferecimento. Bionova, energia com a força do sol. BioID é ser Vopa. Você e o futuro na mesma direção. Blue Fit, a sua academia.